Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aqui o nosso trabalho de hoje, encerrando aí a semana. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estive em algumas aulas, dividindo aí a aula de psicologia da criança, junto com o professor Rodrigo. E agora vamos abordar o tema do desenvolvimento da criatividade através da aplicação do psicodrama. Eu sou psicólogo, né? Para alguns já apresentei, para outros não. Eu sou psicólogo, formado pela PUC em 1985, professor do ensino superior, pós-graduação, cursos livres, e também sempre trabalhei em projetos sociais ligados às áreas da saúde, educação e assistência social. No Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que nós temos aí o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, que muitos de vocês devem estar fazendo algum trabalho em conjunto com o CRAS. E no CRAS, nós desenvolvemos também algumas oficinas em dinâmicas de grupo, e nessas oficinas, trabalhando com crianças, adolescentes, adultos, idosos, nós utilizamos os jogos psicodramáticos. E a minha proposta aqui é apresentar de uma forma básica, simples, o que vem a ser o psicodrama e de que forma que vocês podem estar utilizando o psicodrama no trabalho, no dia a dia de vocês, criando um ambiente mais criativo, proporcionando um ambiente de espontaneidade que favoreça a criatividade. Bom, deixa eu só mostrar uma coisinha aqui para vocês. No final do trabalho eu vou estar mostrando alguns exemplos aí dos jogos psicodramáticos, indicando esse livro para vocês que apresentam 100 jogos já prontinhos que vocês podem estar utilizando no dia a dia aí de vocês. Esse livro encontra disponível para leitura no Google Livros, né? Então, esse material vai ser repassado para vocês. Tem um endereço aqui um pouquinho para cima, aqui para baixo, né? E também um livro aí, Os Fundamentos do Psicodrama, também que está disponível para leitura no Google Livros. Então eu procurei separar duas indicações, duas literaturas que estejam disponíveis para leitura no Google Livros, né? De forma que vocês não precisam ir a uma livraria comprar um livro para estudar um pouquinho do psicodrama, ok? Vamos lá. Bom, o tema nosso aqui de hoje é criatividade, né? A criatividade no seu aspecto didático, de que forma que ele pode estar ajudando na nossa proposta pedagógica, ok? Esse vai ser o eixo. Eu estou falando do lugar da psicologia, né? Como já falei para alguns de vocês aqui, a psicologia, somente a psicologia infantil, a psicologia da criança, ela trabalha, o método de trabalho do psicólogo criança é o brincar. Mas como no primeiro dia aqui o professor Maicon colocou para vocês, que a gente não pode brincar por brincar, a gente tem que colocar um conteúdo na brincadeira. E o que o psicólogo faz é justamente isso, colocar um conteúdo na brincadeira. Toda brincadeira de uma criança com um psicólogo, num atendimento psicológico, o objetivo do psicólogo é colocar um conteúdo no ato de brincar. Vou dar um exemplo bem simples. A criança está com um bonequinho dentro da sala lúdica e está batendo o bonequinho na mesa. Muito rapidamente, pode passar despercebido, né, este ato, mas a gente vai indagar: o que está rolando aí? A criança responde: o papai está me batendo. Então a criança reproduz a sua realidade no ato de brincar. Ela não brinca simplesmente por brincar. Na psicologia nós entendemos que o brincar infantil é a construção da realidade biopsicossocial.
tá? Pegando esse tripé biopsicossocial, gostaria de dizer o seguinte: olha, a psicologia não é o biológico. A psicologia é algo que vai além do biológico e que fica aquém do social. Vamos dizer que a psicologia é o recheio entre o biológico e o social. E ela é invisível. Ela é um campo de forças. Freud e outros psicólogos, ao falar da psicologia, ele fala: olha, para entender melhor a psique humana, o psíquico, nós temos que trabalhar com uma disciplina da física. Freud era um neurologista, operou o pai dele de catarata, estudou sobre analgesias, morfina, anestesias, cocaína. Ele fez o primeiro desenho da sinapse, o sistema nervoso, e aos poucos ele foi saindo da psicologia, da biologia, e dizia assim para um amigo dele, o Flies, um biólogo: estou saindo da medicina e indo para o campo novo aí da psicologia. Ele dizia: olha, estou saindo de uma coisa que a gente apalpa, põe a mão, que é o corpo, e indo para um campo abstrato, que é um campo de forças, que se parece muito mais com a gravidade do que com o sistema neurológico, né? Obviamente, alguns médicos que trabalham com uma perspectiva medicamentosa, neurológica, vão dizer o contrário. Mas é certo que se a psicologia fosse biológica, ela estaria no curso de medicina. E hoje existe um curso específico para a psicologia, totalmente independente do curso de medicina, e nós estudamos pouquíssimo, muito pouco, o biológico. Tá? No curso de psicologia a gente tem 1, 2 disciplinas para estudar um pouco anatomia, fisiologia. Eu tenho certeza que o educador físico, ele estuda muito mais biologia, que é necessário, do que na psicologia. Ok? Então eu vou estar falando de um campo invisível. Eu vou estar falando de um campo de forças, que é o psicológico, que é o recheio, né, entre o biológico e o social. Ok? Freud vai dizer o seguinte: olha, tem algo que vem com muita força, uma energia que vem com muita força do corpo, se liga ao social, à família, e retorna ao corpo. Nesse percurso forma-se a identidade do ser humano, por identificação com o outro que advém do social. Imagina uma tartaruguinha nascendo. Ela quebra o ovo sozinho, vai para o mar e vive. Bom, ser humano não é assim não. É mais fácil ficar preso no ovo do que se depender dele nascer sozinho. Então ele vai precisar de toda uma parafernália social para poder vir à vida. E ele vai, nesse processo, ele vai criando identificações. Ok? Então é desse lugar que eu estou falando, né? Não estou falando do lugar. Eu não sou especialista na área da educação física, né? Eu venho do campo da psicologia, que é isso que fica entre o biológico e o social. Então, quer dizer, nós não podemos reduzir a psicologia ao biológico e nem podemos reduzir a psicologia ao social. Ok? Dentro da psicologia, a psicologia é uma ciência composta de diversas disciplinas. Outro dia a Associação Brasileira de Psicoterapia fez um levantamento de técnicas psicoterápicas existentes dentro da psicologia. Foi enumerado mais de 500 práticas. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos no curso de psicologia: olha, não faça da psicologia um time de futebol, é muito perigoso, traz muito prejuízo. Por quê? Quando a gente escolhe um time, a gente deixa os outros de lado. Se a gente escolhe uma teoria e fica específica só naquela teoria, vamos supor, tem 500 teorias, você escolhe uma, nós deixaremos de lado 499. Então, olha o prejuízo que isso acarreta. Então, eu posso estar falando aqui de Freud, não significa que eu seja freudiano. Eu posso estar falando de Piaget, de Vygotsky, de Foucault, e hoje eu vou falar um pouquinho de Moreno, né?
é um outro psicólogo muito famoso na psicologia, né? Na psicologia da criança, eu me referi a Freud, muitas vezes nas aulas, e hoje eu vou me referir a Jacob Levi Moreno, tá? Que é o fundador do psicodrama. Então, é muito importante na psicologia que a gente trabalhe de uma forma interdisciplinar, transdisciplinar, ou seja, que a gente transite em diversas disciplinas em função de projetos sociais que estamos desenvolvendo. Né? Se eu vou trabalhar com crianças, adolescentes, é muito importante que eu faça uma interface entre Vygotsky, Piaget, Freud, Moreno, na construção de uma proposta de intervenção psicossocial. Ok? Então, mesmo dentro da psicologia, eu me coloco numa perspectiva generalista, né, de forma que eu transite por diversas especialidades dentro da psicologia. Eu não me vejo especialista também de uma tendência só da psicologia. É muito importante, hoje em dia, né, nós estamos na época da nanotecnologia, que é uma ciência extremamente multidisciplinar, né, que busca o diálogo em diversas disciplinas que vão revolucionar o futuro de uma forma maravilhosa. Eu acho que na educação física, na psicologia, que são ciências abertas, eu acho que cada vez mais o diálogo é fundamental entre as diversas abordagens que se apresentam nessas áreas. Bom, a questão que se coloca é como ser um professor criativo e como estimular a criatividade das crianças. Bom, nós vivemos numa sociedade, né? A hipótese da sociedade para atender a todas é a repressão dos nossos instintos, que Freud chamou de pulsão, né? A tendência da sociedade é ordenar, é disciplinar, e isso faz com que a criatividade diminua, isso faz com que a espontaneidade diminua, né? Então a sociedade é organizada, uma linha de produção, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar numa fábrica que tem uma linha de produção onde você faz uma função só, apertar um parafuso, por exemplo, né? Você está por exemplo, na Toshiba, que faz transformador, e lá você tem que apertar um parafuso, né? Um dia conversando com um funcionário lá, o que você faz aqui? Eu passo 8 horas apertando esse parafuso, tá certo? Bom, a criatividade dele está bastante limitada a um comportamento específico, né? Então, numa sociedade que na verdade, tem como parâmetro uma linha de produção, um aspecto disciplinar, cada um fazendo uma coisa, não podendo fazer outras, a gente verifica que a criatividade e a espontaneidade ela fica bem reduzida, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer era como ser um professor criativo, como estimular a criatividade das crianças. A primeira coisa é perguntar: eu estou transformando o meu espaço de aprendizagem, meu ambiente de aprendizagem numa linha de produção? Numa perspectiva única e exclusivamente disciplinar? Então, respondendo essa primeira pergunta, se você responde sim, então a criatividade e a espontaneidade diminuem. Então, como fazer um contraponto a este espaço disciplinar, excessivamente disciplinar? Seria nessa perspectiva que nós vamos caminhar. A pergunta, né? Eu já vou logo respondendo aqui. Como ser um professor criativo e como estimular a criatividade das crianças? Porque o psicodrama, ele propõe justamente ser um contraponto nessa perspectiva disciplinar dos espaços de aprendizagem, dos ambientes de aprendizagem, né? Será que eu viso, o meu objetivo é muito mais colocar as crianças em ordem, na disciplina? O professor pode virar e falar assim: hoje a aula foi uma maravilha, consegui que todas as crianças ficassem em silêncio. Um outro professor vira e fala assim: hoje a aula foi uma maravilha, brincamos até. Aí o professor vira e fala assim: pois é, me atrapalhou muito, né? Então são dois espaços que estão em contraponto,
né? Um favorecendo mais a disciplina e o outro favorecendo mais um ambiente criativo, a brincadeira, o ato de brincar. Não brincar por brincar, né? A gente vai ver que o psicodrama ele propõe uma sistemática que é colocar o conteúdo na brincadeira, tá? Não é simplesmente, olha, fiquem à vontade, não estou nem aí, brinquem do jeito que vocês acharem melhor. Não se trata disso. Nós temos que prover, né? A nossa prática tem que prover, o nosso trabalho tem que prover referências, valores para as crianças, ok? Bom, falando um pouquinho do psicodrama, né? O psicodrama, aplicando, né? Então, como tornar um ambiente criativo? Aplicando o psicodrama, que é uma ciência psicológica criada e desenvolvida por Jacob Levi Moreno. Ao receber esse material, toda hora que aparecer um link, se vocês estiverem conectados na internet, eu facilitei aí, basta clicar sobre o link aí, vocês navegam direto. Às vezes eu uso uma referência simples da Wikipedia, né, Wikipédia, e só para situar os autores, para facilitar aí o estudo de vocês, né? O Jacob Levi Moreno era um médico também, psiquiatra, mas ao mesmo tempo ele fez uma interface muito forte com o existencialismo. Ele era um filósofo existencialista também. E os filósofos existencialistas no início do século XX, eles tinham uma característica muito interessante. Eles falavam assim, olha, né, nós não podemos ser que nem os freudianos, os discípulos de Freud, que atendem só pessoas ricas, né? De fato, Freud só atendia gente rica, né? O Freud teve uma certa dificuldade em arrumar emprego, de uma família judia, judeu, numa época, né, de muito preconceito contra os judeus, e ele teve que abrir mesmo, conjugado à sua casa, um consultório particular, onde ele atendia as pessoas mediante pagamento, né? Não tem nada contra o Dr. Freud, pelo contrário, eu considero um gênio da psicologia. Mas também não tem nada contra o Moreno, com a sua proposta de fazer uma psicologia social nas ruas. E o Moreno fazia trabalho nas ruas com crianças de ruas, adolescentes, sempre através de grupos, né, com prostitutas, refugiados de guerra, né, ajudava na potencialização desses movimentos sociais através de organização de sindicatos, de associações. E ele era uma turma, né, muito grande de filósofos existencialistas, Martin Buber e outros mais. Então eles ficavam nas ruas de Viena, né? E ali eles começaram então a desenvolver os trabalhos de psicodrama. Toda a teoria dele foi desenvolvida, né, no trabalho de rua, vamos dizer assim, no trabalho psicológico, social. O Moreno tem um conceito muito importante que eu gostaria de adiantar para vocês, que isso ajudaria muito na prática, no dia a dia com crianças e adolescentes, que é chamado fator tele, né? O que é o fator tele, né? O professor ele pode verificar como é que está o fator, o educador pode verificar como é que está o fator tele dele na sala de aula. O que significa isso? Tele significa distância, telescópio, telefone, né? Ele inventou, da mesma forma que Freud, né? São pioneiros da psicologia. Da mesma forma que Freud foi lá no latim buscar a palavra ego, id, o Moreno também inventava conceitos. Então ele queria dizer o seguinte, olha, de que forma que nós nos relacionamos com os outros? Pelo nosso olhar ou pelo olhar do outro? Né? Ele já vai responder, pelo nosso olhar. A gente nunca olha para o outro com os olhos do outro. Então, o que o Moreno queria nesses grupos? Promover o fator télico, ou seja, diz ele num poema dele de 1914, arrancarei teus olhos e colocarei no lugar dos meus, ver-te-ei com teus olhos, arrancarei meus olhos e colocarei no lugar dos seus, ver-me-á com os meus olhos.
Será que a gente olha para um aluno com os olhos dele ou com os nossos? Vou responder para vocês, com os nossos. Com os olhos da diretora, do coordenador, né, de toda aquela demanda que é colocada para o educador, faça essa atividade. Então ele chega dentro de um ambiente de aprendizagem, dentro de um projeto social, e quer executar o seu trabalho. Então ele olha para o coletivo, executa o seu trabalho, as pessoas respondem de uma forma positiva ou negativa, ele faz a somatória, tira a média, dá o visto e executou a sua atividade. Mas o que o Moreno estava querendo dizer é o seguinte: será que nós somos capazes, não é simplesmente de se colocar no lugar do outro, mas ver o outro a partir da sua vida, sair da gente, subtrair da relação, fazer com que o outro emerja como sujeito, se colocar no lugar do menos um? Tem duas pessoas, eu como psicólogo me coloco como menos um, 2 menos 1 é igual a 1, um sujeito, um outro. O conhecimento vai emergir no campo do outro, e não de mim para o outro, mas do outro para mim. Então é uma perspectiva pedagógica completamente diferente, o desenvolvimento do fator técnico. Então o psicodrama ele propõe o desenvolvimento do fator técnico. Eu costumo dizer muito o seguinte: olha, devido a nossa sociedade ser altamente repressiva, opressiva, excludente, de forma que ela possa atender à civilização, como diz Freud, há um certo mal-estar na civilização, que nós não podemos atender a um indivíduo, e sim a milhões de indivíduos, né? O que vai prevalecer na sociedade é uma hipótese repressiva. Diante dessa hipótese repressiva, nós privilegiamos mecanismos, digamos assim, menos psicológicos e mais tecnicistas, mais eficazes, mais utilitaristas. Isso faz com que a psicologia fique como sendo a ciência do futuro. Então, eu costumo dizer o seguinte: olha, não tem nada de ultrapassado na psicologia. A psicologia é uma ciência do início do século XX. Nós temos aí Freud, nós temos Moreno, Vygotsky, Piaget. São autores do início do século XX, mas que ainda não foram assimilados pela sociedade. Então, o que eu vou fazer aqui, gente, é um convite ao estudo desse recheio do biopsicossocial, esse psico como recheio. Eu acho importante vocês estudarem psicologia. A psicologia não pode ser do domínio do psicólogo. É uma ciência que está aí de forma democrática para poder ser estudada, utilizada e aplicada. Eu costumo dizer no SUAS, no Sistema Único de Assistência Social, que tem lá o assistente social e o psicólogo trabalhando de forma interdisciplinar. Eu pergunto: o que significa interdisciplinar? Nós teremos técnicos de referência do sistema, ou seja, o que o psicólogo faz, o assistente social faz é a mesma coisa, mas lá na base nós dialogamos para criar essa estratégia de referência. Ou seja, o assistente social tem que estudar psicologia e eu tenho que estudar um pouco de sociologia, né? Então é um trabalho interdisciplinar, ok? Então o psicodrama é uma ciência psicológica criada e desenvolvida por Moreno, né, um médico psiquiatra judeu, nascido na Romênia, e devido à perseguição dos judeus na Europa, como tantos outros, Kurt Lewin, por exemplo, que é um outro psicólogo também fantástico, eles vão para os Estados Unidos e vão morar nos Estados Unidos, né, o resto da vida lá dele. Né, como eu tinha já dito, né, sua pesquisa começou em Viena, entre os anos de 1908 e 1917. E é interessante que o Freud foi fazer uma palestra na turma do Moreno de Medicina, e ele ficou lá, pelo jeitão dele, de barba, todo de preto, meio assim, estilo dele era meio gótico, né, hoje, né, meio punk, né, e chamou a atenção do Freud, né. Aí o Freud perguntou:
qual que era a perspectiva de trabalho dele dentro da medicina. Ele falou que era no campo da psicologia, mas que ele ia continuar o trabalho do Freud. Meu trabalho vai começar onde o do senhor parou, né? Que o senhor parou nos consultórios, e eu vou continuar nas ruas com as pessoas que não têm condições de ir até o consultório. E, de fato, foi isso que ele fez a vida toda, mesmo tendo, né, uma clínica onde ele criou um verdadeiro teatro espontâneo. Ele sempre foi uma pessoa muito democrática e muito assim, acessível, né? É bem interessante a vida e a obra do Moreno. Lá no final dessa apresentação, eu estou indicando um livro do Moreno, tá, gente? Chamado Psicodrama, que está disponível para leitura pelo Google Livros, tá? Depois vocês dão uma olhadinha, quem não conhece o sistema Google Livros, é muito, muito, muito interessante. Então, como ser um educador criativo? Primeiro, promover um ambiente de aprendizagem espontâneo. Menos rígido, menos disciplinar, menos militar, menos linha de produção. Ser mais espontâneo. Ser mais espontâneo, quer dizer, né? 2, estudar os princípios de uma prática psicodramática, que é esse o meu convite aqui, né? Façam do seu trabalho. Eu acredito que, por tudo que eu assisti no primeiro dia aqui, conversando com vocês, vocês estão muito, muito próximos de uma prática psicodramática. E se a gente pôr lá no Google, psicodrama e esporte, é muita coisa bacana, principalmente no Google acadêmico, com os artigos acadêmicos, fazendo dissertações de mestrado, tese de doutorado sobre psicodrama e suas interfaces com o esporte. Tornar a prática educativa como um espaço de liberdade de expressão. Bom, se eu tenho 2 ingredientes, promover um ambiente de aprendizagem espontâneo, um ambiente espontâneo, e tornar a minha prática educativa como espaço de liberdade de expressão, eu já estou fazendo um contraponto com a perspectiva de silenciar, de organizar, e isso faz com que o ambiente se torne mais criativo, né? Então, não se trata de uma mágica, né? Se trata, vamos dizer, de uma postura ética, técnica e assim por diante, de uma praxis, né? Como muitos educadores vão dizer. Como estimular a criatividade? Interagir com os educandos de forma espontânea, buscando o diálogo, a participação e a manifestação criativa dos mesmos. Ah, não, dá muito trabalho. Eu tenho uma proposta aqui, quero passar essa proposta, as pessoas vão assimilar essa proposta, esse conteúdo, eu tenho mais o que fazer. Ai, Carlos, eu não ganho para isso. Minha turma tem 40, eu vou escutar 40. Cada um falou 1 minuto, são 40 minutos, acabou minha aula. Ah, existiria uma estratégia de conversar com todos? Sim, existe uma estratégia de conversar com o coletivo. A gente não precisa conversar com um a um. A gente pode pegar, se nós estamos com um grupo, a gente pode pegar o grupo como sujeito. Então a gente reduz 40 em um sujeito. É a perspectiva coletiva de trabalho. Então a gente tem que pensar o seguinte: olha, eu não estou com 40 alunos, eu estou com um grupo de 40 alunos. Então eu transformei 40 alunos num sujeito, que é o grupo enquanto sujeito, né? Então já vai ficando mais fácil, a angústia já vai diminuindo, eu já posso preparar o trabalho de uma forma mais interessante. Como estimular a criatividade? Levando em consideração que a espontaneidade é a base da criatividade. Eu fiz alguma dinâmica nas minhas aulas aí da psicologia da criança entre 3 espaços sociais: o espaço social autoritário, democrático, e o espaço social chamado laissez-faire, uma expressão em francesa das teorias econômicas, de não interferência do Estado na economia, né? Deixa rolar. Nós traduzimos aí nas nossas aulas, tô nem aí, né? Então existem 3 espaços sociais. Vamos pensar, existem 3 famílias: uma família autoritária, uma família democrática e uma família tô nem aí.
Vocês querem entender o que é a família Tô Nem Aí? Assistam um filme americano chamado Kids. Aí vocês vão ver o que é uma família Tô Nem Aí, né? No Brasil, a família brasileira é muito diferente da família americana. Acho que por questões sociais, econômicas, tem mais união. E o brasileiro valoriza muito, muito, de acordo com o Datafolha Pesquisa 2010, a família vem em primeiro lugar antes do dinheiro, do trabalho, do amor. A família vem em primeiro lugar. Então, bem diferente da família americana. A gente vê isso muito pelo filme Kids, que são crianças e adolescentes que as famílias não estão nem aí. Tá certo? Então, a criatividade, a gente vai ver que a criatividade, ela é favorecida em famílias democráticas, que promovem o diálogo, conversam, estimulam, compram brinquedos, livrinhos, estão sempre lendo um livrinho com a criança, brincando, né? Outro dia eu vi um depoimento de vários pais, em uma oficina de pais, que um pai falava assim: eu não suporto barulho, então meus filhos têm que ficar tudo em silêncio. Eu cheguei dentro de casa, se tiver um barulhinho eu vou e tomo as palmadas. Aí um outro senhor falou assim: já eu adoro o barulho das crianças. E a coisa mais feliz para mim é chegar em casa e brincar. Ah, mas você não chega cansado? Não, chego muito cansado. Mas quando eu brinco com as crianças em casa, eu descanso. Ah, não, eu gosto de silêncio, descanso, assistindo televisão, jornal, novela, ninguém pode dar um... Bom, são espaços diferenciados, né? A questão que eu estou problematizando para vocês é: qual desses espaços favorece a criatividade? O espaço do silêncio ou o espaço do estímulo, da brincadeira, da espontaneidade? Né? Então, a psicologia trabalha com coisas simples, tá, gente? Vamos dizer assim, nós trabalhamos de forma simples coisas complexas, né? Por exemplo, o que é uma coisa de forma simples, trabalhar uma coisa complexa, né? A escuta. Escutar. O psicólogo, se não souber, no código de ética do psicólogo vem: é vedado ao psicólogo falar. O que quer dizer isso? É vedado ao psicólogo induzir seus valores no outro. Valores psicológicos, valores sociais, religiosos. Então, o psicólogo não pode falar, ele tem que escutar. É simples, mas é de uma complexidade enorme, porque ao escutar, o outro é que vai produzir o conhecimento. E a gente problematiza, né? A gente pergunta: o que está rolando? Aí depois: desde quando? Quando começou? E o que você conclui? Então são intervenções simples para trabalhar questões complexas, né? Então, uma das simplicidades da psicologia é esse axioma, essa fórmula, que a espontaneidade é a base da criatividade. Quanto maior a espontaneidade, maior também é a criatividade. Por quê? Bom, o Moreno falou: Freud, eu vou continuar o seu trabalho, mas só que na rua. Então, não existe nada em contraponto do psicodrama com a psicanálise. De fato, elas se complementam, e hoje existe o psicodrama psicanalítico, que é justamente, né, trata-se de uma manifestação de representações inconscientes, né? À medida que você cria um ambiente espontâneo, as representações inconscientes, o inconsciente é aquilo que está reprimido. Quanto mais espontâneo for o ambiente, o inconsciente vai emergindo, as representações inconscientes vão emergindo. Vou falar de uma forma muito simples aqui, o que vem a ser isso? O meu espaço, o meu ambiente de aprendizagem, eu permito que as crianças homossexuais se manifestem? Ou qualquer manifestação homossexual no meu ambiente de aprendizagem vai ser motivo de bullying, de chacota, e eu vou permitir?
assim como outros preconceitos, né? Então, eu destaco muito a questão da homossexualidade, tá, gente? Porque é muito importante criar um ambiente de aprendizagem, de respeito às crianças homossexuais, né? E que elas não devam ser reprimidas. Para não falar naqueles meninos que já são, por natureza da própria família, hiperativos. Hiperatividade, no nosso entender, é criatividade, a flor da pele. Eu tinha uma senhora numa escola particular, virou e falou assim: Carlos, meu filho está cheio de problemas psicológicos, eu não sei o que eu faço mais. Pedir, olha que tanto de pedido de exame e tratamento que a diretoria da escola mandou, e eu gasto nessa escola R$1.000 por mês. Aí eu falei assim: ó, então põe os exames na gaveta e mude de escola. Ela falou assim: é uma orientação que você está me dando? Eu falei assim: é uma orientação que eu estou te dando. Faça pesquisa, procure escolas que trabalhem mais com projetos sociais, mais colaborativa, que esses problemas do seu filho vão desaparecer. Aí ela mudou de escola, depois ela me deu um feedback, falou assim: fui numa reunião de pais, me deram um feedback que os meus 2 meninos são os mais solidários da escola, eles procuram ajudar todo mundo, que eles, de fato, eles não ficam quietos não, mas como a escola trabalha só de uma forma completamente mais colaborativa, através de projetos sociais, os meninos se destacam no aspecto de solidariedade. Bom, tá aí, né, que a gente não pode ficar sancionando o normal e o anormal, né? A psicologia, ela tem esse lado, né? Muitas vezes, né, o psicólogo, ele atua do ponto de vista ético, sancionando, né, o que é normal, o anormal, mas do ponto de vista de uma psicologia com compromisso social, esse lado já não está sendo muito usado, tá certo? Na época aí dos manicômios, aí tudo bem, os psicólogos, os médicos trabalhavam muito nessa perspectiva, né? Eu vou fazer um teste de maturação da minha criança aqui, ela pode estudar? A mãe pergunta, né, trabalhando no posto de saúde, ela falou assim: eu vim aqui para você fazer um teste na minha criança. Eu falei assim: não, meu teste vai ser a senhora. A senhora vê algum problema do seu filho para estudar? Não, nenhum. Então pronto, está aqui o papel, vai estudar. Né? Quem sou eu para dizer que seu filho deve estudar? Está na Constituição, todos devem estudar, é obrigado a estudar. Agora, eu não entendo por que a escola está dificultando a entrada do aluno na escola, pedindo um parecer de um psicólogo, né? Então, se eles estão pedindo, eu não vou fazer um teste, eu quero a opinião da senhora. Seu filho tem algum problema para estudar? Não, nenhum. Então, vamos embora, o teste já está pronto. Eu escutei a mãe. Quem sou eu para falar no lugar de uma mãe que vive o dia a dia? Se ela falasse tem, ela não vai mentir. Ela vai falar: tem muito problema. Bom, então vamos ver uma PAI, alguma situação específica, assim por diante. Ok? Uma escola inclusiva e assim por diante. Então, gente, o que nós estamos falando aqui de favorecer a espontaneidade, um ambiente espontâneo, é justamente que um ambiente que a pessoa tem a possibilidade de manifestar uma liberdade de expressão de conteúdos reprimidos. Não tenham medo, crie espaços para que o reprimido emerja, né? Isso é fazer um ambiente criativo. Por quê? Porque o Moreno vai dizer o seguinte: olha, o que está reprimido não é só a sexualidade, está junto. A sexualidade vai estar presente no ser humano, né? Desde a infância. Ela desaparece porque ela vai ficar sobre uma transformação no interior da família em afetividade, para que a criança, o ser humano, viva a sua sexualidade fora da família. Então ela passa por um processo de suspensão e a colocação num projeto de identidade sexual, projeto de vida, né? Não é que ela vá aparecer somente na adolescência, é todo um desenvolvimento infantil, né? Transformação
do sexual em afetivo e a composição disso enquanto um projeto de identidade sexual. E a criatividade está coladinho na sexualidade. Coladinho, Moreno. Né? Por isso que o Moreno fala, Freud, vou dar continuidade ao seu trabalho. Então, aquilo que está reprimido junto com a sexualidade é a criatividade. A gente costuma dizer o seguinte: a força da criatividade está na esquizofrenia. Vou fazer existe hoje no lugar dos manicômios, há muitos anos no Brasil já existe um lugar dos manicômios, eles estão progressivamente extintos, indo no processo de extinção e sendo substituído pelo Centro de Atenção Psicossocial, CAPS. Tem o CAPS 1, 2, 3, o CAPS álcool e drogas, o CAPS infantil. E vira e mexe, eles fazem exposições, tem as oficinas de expressão, as oficinas artísticas, e muitas pessoas que estão frequentando um CAPS são pessoas com esquizofrenia. Quando essas pessoas vão para um trabalho de oficinas de expressão, os trabalhos que eles produzem é simplesmente maravilhoso em termos de criatividade. Frequentem uma exposição dessas. Né? Eu pelo menos, né, quando eu vou numa exposição dessas, não só no intuito de estar contribuindo, ajudando, comprando alguma coisa, mas a gente compra pela beleza também, pela estética. E coloca em casa, assim, que é uma coisa maravilhosa. Né? Então, só para a gente ter um parâmetro, né? Só para a gente ter um parâmetro. Se a esquizofrenia pode ser definida como inconsciente a céu aberto, e a pessoa normal, os normais, os anormais, como tem aquele programa da Rede Globo brinca aí, né? Se o inconsciente está a céu aberto na esquizofrenia, nas pessoas normais o inconsciente é o porão, está escondido. Então por aí a gente vê como é que deve ser o dimensionamento do nosso trabalho. Eu vou criar um espaço esquizofrênico? Obviamente, né, não é doido quem quer, essas coisas não acontecem dessa forma. Né? Não é só o desejo, não vai acontecer nada disso, as pessoas vão criar resistência, não vão querer. A gente tem que ter estratégia que nos ambientes normais favoreçam, né, a expressão do inconsciente. Mas a gente não consegue escancarar e já fizeram várias experiências, né, malucas, e comprovaram que não dá certo de criar um ambiente esquizofrênico, tá certo? Nem utilizando drogas e outras coisas, né? Cria-se de fato, sai da esquizofrenia e depois vai para a esquizoparanoia, né? As pessoas começam a agredir o outro e terem alucinações de perseguição e assim por diante. Então a gente não cria espaços esquizofrênicos para favorecer a criatividade. Isso é só um parâmetro de comparação que, né, não vai acontecer nada demais de eu, no dia a dia, me preocupar que meu espaço seja um espaço de liberdade. Né, isso é só para fazer um contraponto a um espaço muito excessivamente disciplinar. Nós estamos também querendo dizer que não deva haver uma disciplina. Nós só estamos querendo fazer uma distensão desse excessivo. Né? Vamos pensar assim no sapato, né? A sociedade disciplinar é aquele sapato muito apertado, aquela roupa muito apertada, né? E hoje a própria sociedade já veste uma roupa mais à vontade, é um pouco isso, né? Se todo mundo está vestindo uma roupa mais à vontade, por que a minha prática educativa também não pode ser menos apertada? Será que ela está muito apertada? Essas são, né, as reflexões que nós estamos propondo para vocês. Ele não é, né, algo esquizofrênico, aleatório. Existe uma proposta de trabalho enquanto método, tá? Ele é um método de trabalho que nós vamos entrar aqui. E ele pode ser, eu vou destacar o seguinte: o psicodrama propriamente dito, ele é utilizado como psicoterapia no plano clínico. Agora, em projetos educacionais, nós utilizamos o psicodrama, a gente chama de sociodrama, onde o sujeito é o grupo, ou axiodrama, onde o sujeito é um tema.
Eu quero trabalhar um tema, um axiodrama, um axioma, ética na política, corrupção. Ou eu vou ver a minha turma de uma forma coletiva, então eu vou fazer um axiodrama, né? Então, o sujeito do sociodrama é o grupo, e não cada um dos indivíduos. Lógico que nós vamos levar em consideração o indivíduo no grupo. Já o psicodrama elege o indivíduo enquanto protagonista da ação, né? Então, se trata ali de uma perspectiva mais clínica, mas aqui eu estou selecionando a perspectiva mais dos projetos sociais, né? Então, o axiodrama é uma interface entre o psicodrama e a axiologia, que nós consideramos a axiologia como a ciência dos valores, né? O estudo ou teoria de alguma espécie de valor, particularmente os valores morais, né? Então, o axiodrama ele vai trabalhar valores, né? E o sociodrama vai trabalhar o coletivo, tá? Então, esses são os dois métodos básicos da aplicação do psicodrama, né? Por exemplo, eu poderia fazer uma brincadeira aqui, só para fazer uma brincadeirinha, para a gente fazer uma demonstração prática do psicodrama, para quebrar um pouquinho aí, né? O pessoal está dormindo. Rapaz, estou vendo tanta gente dormindo, tirando a soneca, né? Já sei, teve uma festinha ontem. Várias. Deu para visitar de uma a outra? Saia de uma, vamos ver como é que está a outra festa. Isso aí, né, gente? Tinha que, como se diz, né? A gente tem que temperar a nossa formação com um pouco de alegria, né? Uma pitada de assim. Por exemplo, o Jornal Vivo, né? Isso é um tipo de... Eu gostaria de saber o seguinte: vocês vieram para cá essa semana, se desligaram um pouco da televisão, de jornais, dos meios de comunicação, mas eu pergunto, tem alguém aí acompanhando as Olimpíadas? Quem está acompanhando as Olimpíadas, levando na mão? Tem uma turma bacana. Vamos fazer uma brincadeira. Eu vou pedir o seguinte: 5 voluntários para comentar aqui o que tem acompanhado sobre as Olimpíadas. Vocês vão transmitir para a turma que não estão acompanhando o que vocês acompanharam. Quem topa ouvir? 5 voluntários. Vamos lá. Já temos um. Vamos lá, gente. Mais 4. Vamos brincar, gente. Deixa disso. Vem cá. Vem cá, senhor. Dá uma animada. Vem cá brincar um pouquinho. Educadores que têm vergonha de brincar. Aqui mais uma. Bacana. Mais 3, gente. Para dar notícias aqui do que está rolando nas Olimpíadas. Mais 3, gente. Vamos lá? 1, 2 e... Mais um. Mais um aí. Mais 2. Para comentar uma notícia que ouviu na TV, nos jornais sobre as Olimpíadas. Mais 2. Mais um. Mais um. Mais uma menina, por favor. Ele está indo embora. Achei que ele vinha para cá. Ele enganou direitinho a gente. Aí, agora vamos ver o desempate por gênero. Vem uma menina ou um rapaz? Hein? 1, 2 e... Vamos lá, gente. Mais um. Ô, Rodrigo. Tá te chamando aqui, Rodrigo? Vem cá. Vem cá, Rodrigo. O Rodrigo, viu? Convencemos o Rodrigo. Vamos brincar um pouquinho, gente. Nós vamos colocar conteúdo da brincadeira, né? Bom, o negócio é o seguinte: a brincadeira vai ser o seguinte: nós vamos criar aqui um jornal vivo, tá certo? Vocês vão contar para nós, cada um de vocês, uma notícia que vocês ouviram na TV, no rádio ou no jornal,
sobre as Olimpíadas. Pode ser? O Rodrigo não estava sabendo ali, né? Ele está em dúvida ali. Você tem alguma notícia para contar para a turma? Então vamos lá, hein? Vamos começar aqui. Então, primeiro. Vamos fazer o seguinte. Aí. Uma salva de palmas para a turma aqui, gente. Vamos lá. Mais forte para entusiasmar. Eles vão contar uma notícia e nós vamos escolher qual que vai ser a melhor notícia. E depois eles vão representar a notícia para a gente de forma espontânea. Um teatrinho espontâneo, pode ser? Então fiquem atentos, hein? A notícia que eu vi ontem, que não sei o nome dele, do Taekwondo, perdeu a medalha de bronze. E foi? Sério? Porque ele teve uma fratura no pé, mas não, estava com o pé machucado, mesmo assim ele foi, rodou o tornozelo. E mesmo assim ele competiu e perdeu. E ele ficou triste, eu fiquei triste também. Presta atenção na notícia. Como é que é o nome dele? Diogo Silva. O Diogo Silva perdeu, corte, e eu fiquei triste, ok? São os elementos da notícia, estou destacando aqui, vamos lá. Eu particularmente não vou falar das Olimpíadas, algo que não foi falado ainda, mas como diz meus alunos, eu a lembrei que logo após as Olimpíadas temos as Paralimpíadas, que o Brasil vai se destacar em muito, então preste atenção nos ditos deficientes físicos. É uma notícia muito importante. A minha notícia, ontem, na hora que acabou, eu liguei a televisão, estava passando vôlei de praia, disputa pelo ouro, daí perderam, o Brasil perdeu, e eu fiquei triste, porque foi pro tie-break, né, e tava lá, acho que 15-15, daí eles tinham, 15-14, daí tinha chance de empatar, aí o Boi mandou a bola pra fora e eles ficou triste também. Eles olharam lá se foi pra fora mesmo, ficou em dúvida. É isso. Bom, ela falou que eu ia falar, então eu vou tentar aqui. Eu lembrei. Como eu acompanho muito esporte, para quem não sabe, quem não assistiu, o Brasil foi medalha de bronze no boxe, tinha muito tempo, nem sei se tinha ganhado. E eles comemoraram tanto, uma coisa tão absurda, que nós ficamos até emocionados lá. O cara não quis nem olhar o juiz para levantar o braço dele. Na hora que ele levantou, ele gritou tanto, que estava até pulso na boca dele, assim, ó. Foi o cara desse tamanho, o técnico dele. Não, eu fiquei alegre, um cara muito impressionante, bastante mesmo. Eu ia falar algo, eu ia falar do vôlei, que eu acompanhei, foi muito emocionante, né? Falou. Boa também, que o vôlei está na final contra os Estados Unidos, vôlei feminino de quadra. E uma outra coisa que eu também vi foi o vôlei de praia. Teve uma hora que eles estavam perdendo de 14-11, conseguiram empatar, só que com um erro deixaram escapar a medalha. Fiquei não. Ok. Obrigado. Então, nós temos aqui um contingente aí de 300 participantes, 5 voluntários, contando aí no Jornal Vivo algumas notícias. Quem não estava ligado aí nas Olimpíadas já está ligadinho um pouquinho. Agora eu quero que vocês, a plateia, escolham uma dessas notícias que eles vão fazer uma representação espontânea. Agora eles vão... Qual delas? Qual delas?
Vamos lá. É que nem por auditório mesmo, né? Pro ruído, ok? Então, a da Natália. Vai. Da Undina. A do Paulo. A do Aniel. E a do Rodrigo. Quem que foi, gente? Paulo, então vamos. Paulo ou Ondina? Então vamos lá. Ondina. Paulo. Reconte novamente a sua história. De um filme, né? O Diogo Filho estava com o pé machucado, cortou, tornozelo machucado, e mesmo assim lutou no sacrifício e perdeu a medalha de bronze. Achei que foi uma desesperação dele mesmo ter perdido. Fiquei triste, mas fiquei motivado por ele. Agora eu vou pedir vocês, chega ali naquele cantinho, o grupo aqui, chega naquele cantinho aqui, nesse cantinho. Vocês vão conversar entre vocês e vocês vão criar uma cena para representar essa história, mas vocês têm 2 minutinhos para criar essa cena. Uma característica do psicodrama é que não é um teatro repetitivo, ensaiado, é favorecer a espontaneidade. Como diz o Piaget, só se aprende errando. O psicodrama, ele favorece o erro e não o acerto, tá, gente? Vamos ver como vai ficar a representação. O pessoal está com as câmeras ligadas para colocar no YouTube, não, no Facebook depois. Tire aí a fotografia da representação, depois vocês colocam lá no Face. Já criaram, olha aí. Vamos lá? Estamos aqui na Paralimpíada. Não, eu tô com o negócio na cabeça de Paralimpíada, mas não é mentira. Na Olimpíada de 2012. Na Record não, em Belo Horizonte mesmo, no Sesc. Estamos na final, grande medalha de bronze, com o Diogo Silva Nogueira. E o seu adversário, que eu não lembro onde que era. Os 2 árbitros, só pode sentar, hein? Valendo. Ok, peraí então. Vamos ver aqui. Comentem com a gente aqui, Paulo, protagonista. Comente com o jeito que vocês discutiram ali, vocês combinaram. A gente discutiu rapidamente como a gente poderia mostrar essa derrota dele o mais rápido possível, e rapidinho a gente nomeou os personagens, vai ser tal, e a gente combinou rapidamente, mas o jeito mais rápido de representar esse teatrinho aqui. E vocês tiveram dificuldade? Não, foi muito rápido. Você vai ser juiz, vai ser fulano, eu fui autoritário. Você é isso, você é aquilo, cala a boca. Obrigado! Gente, uma salva de palmas para a turma. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu demais. Né? Bom, esse exemplo, gente, né, o Jornal Vivo é uma das técnicas do psicodrama que a gente pode estar trabalhando, dar novos tratamentos às notícias veiculadas pelos meios de comunicação. Muitas vezes é ótimo trabalhar isso, jamais com adolescentes,
né, que eles estão mais ligados, né, nas notícias. Já com crianças existem outros jogos, né? No final aí eu vou estar apresentando para vocês um livro que já existem 100 jogos prontinhos para que vocês possam estar aplicando no dia a dia. Mas eu só queria criar para vocês o clima do psicodrama, né? Vocês viram o seguinte: qual que era o clima do auditório antes da brincadeira e o clima do auditório depois da brincadeira? Vocês viram que o psicodrama é essa coisa ruidosa, barulhenta, né? E, por exemplo, nós fizemos uma vez uma pesquisa sobre a representação da sexualidade na adolescência, e a gente estava numa escola pública em que a gente ficava no auditório com os adolescentes, com 400 meninos, 300, 200, era uma loucura. E a gente falava o seguinte: olha, todo mundo vai colocar no envelope tudo que queria saber sobre a sexualidade e nunca teve coragem de perguntar para ninguém. Pronto, o auditório foi uma bagunça só. E os meninos e as meninas colocavam no envelope. A gente criou um envelope das meninas, um envelope dos meninos, e ia tirando uma pergunta no envelope dos meninos e pedia para as meninas responderem. Depois tiravam uma pergunta no envelope das meninas e os meninos respondiam. Bom, foi uma bagunça só no auditório, mas todo mundo ficou no auditório. Né? Depois o pessoal da escola falou assim: nossa, estava bem barulhento o auditório, mas todo mundo ficou no auditório. Quer dizer, a moçada estava com interesse em estar conversando sobre a sexualidade de uma forma interativa, de uma forma dialógica. Então o psicodrama é isso, ele é uma técnica altamente interativa, dialógica. Vocês viram que eles não tiveram nenhum problema em criar a cena. O que vocês acharam da cena? E é interessante que a cena, ela é construída, né, no erro, né? Você tem 1 minuto, aí vai sendo construído aqui. Existem jogos, por exemplo, né, que o foco seja em grupo, que você pode pedir para construir a máquina humana, que é muito bacana, você põe uma música, né? O psicodrama, ele favorece o desenvolvimento das inteligências múltiplas, como o professor no primeiro dia estava dizendo aqui, era um professor que abordou as inteligências múltiplas aqui no primeiro dia, com música, movimento e assim por diante, tá? Então esse aí foi só um exemplozinho, só para a gente ver o clima do psicodrama. Ó, o psicodrama, ele tem 3 fases no desenvolvimento de uma cena psicodramática. Primeiro, há uma fase de preparação, como no esporte também, existe uma fase de preparação que a gente chama de aquecimento. O aquecimento, ele pode ser inespecífico, como a gente fez aqui, né? E você pode criar uma estratégia de fazer um aquecimento específico e assim por diante, muito próximo da área de vocês. Depois, a dramatização em si, e por último, gente, nunca deixar de fazer os comentários. É uma técnica simples, sempre nessas 3 dimensões: uma preparação, a dramatização em si e depois os comentários. Os comentários é aquilo que o professor Calmon falou no primeiro dia aí: olha, temos que colocar um conteúdo no ato de brincar. O desenvolvimento de um papel, né, dentro de uma ação psicodramática, né, ali na hora que a gente está na dramatização, saiu do aquecimento e antes do comentário, na dramatização, né, ele também apresenta 3 fases distintas. Vou colocar em inglês, que o Moreno, ele estabeleceu os textos dele em inglês, e eu vou privilegiar o inglês. Por quê? Para chamar a atenção de vocês que o psicodrama, ele não é uma técnica exclusiva dos psicólogos e uma técnica psicoterápica. É um método da cultura hoje, que muitos jovens brincam, que é o RPG, Role Play Games.
Tá? O Roleplay Games é um psicodrama, é uma brincadeira que vocês podem estar utilizando no dia a dia de vocês. Então, por exemplo, antes de chegar no roleplay mesmo, você tem que assumir o papel, você tem que internalizar o papel. E muitas vezes a internalização do papel é difícil, porque ele provoca resistência em você. Você pode brincar com as crianças, vamos construir uma cidade, o que você vai ser na cidade? Né? A criança vira e fala assim, eu vou ser o médico, mas depois ela tem toda uma dificuldade em assumir o papel de médico. Então, pegar esse papel, incorporar esse papel. Muitas vezes aí o educador entra, né, fazendo uma interpolação, ajudando a criança a desenvolver esse papel. Se coloca interpolar entre, né, a criança que está começando a assumir o papel até ela conseguir desenvolver o papel. Então, essa primeira fase do desenvolvimento de papel chama role taking, pegar o papel, assumir o papel, incorporar o papel. Depois é desenvolver, como eles fizeram aqui. Só que a gente poderia ter pedido o seguinte, né? Aqui foi apenas uma demonstração, né? Nosso objetivo aqui é apenas fazer uma apresentação para vocês, mas se eu tivesse lá no dia a dia do meu trabalho e tivesse com tempo, aí você fala assim, então o que vocês acharam? Comentam. Vamos fazer de novo? Vamos, então vamos lá, começa de novo. Aí começa a surgir uma nova fase que é o role creating, ou seja, a criação, né? Então, primeiro, pega o papel, desenvolve o papel. A partir desse momento começa o processo criativo. Aí vem o role creating, tá? Então essas são as três fases do desenvolvimento. As três fases do desenvolvimento de um papel: o role taking, pegar o papel, assumir o papel, incorporar; o role play, desenvolvimento em si do papel; e o role creating, que é o processo de criação para além do desenvolvimento, tá? É aí que surge o processo criativo. Bom, gente, então voltando aqui aos ambientes de aprendizagem, em nenhum momento, tá? Eu não quero simplesmente fazer uma negação simples, pura e simples, do ambiente de aprendizagem formal, onde ocorre a sistematização do conteúdo. Não se trata disso. Mas eu estou querendo dizer que a gente pode, como numa balança, criar um ambiente de aprendizagem que favoreça a autonomia, o processo participativo, dialógico, em que o professor se subtrai um pouco do processo e faz com que o conhecimento emerja no campo do outro, né? Então, eu crio um ambiente não formal de aprendizagem que favoreça a autonomia. Então, nós temos duas modalidades de ambientes de aprendizagem: um ambiente mais formal e um ambiente mais não formal. Um ambiente formal que favorece a sistematização e um ambiente não formal que favorece a autonomia. Então, vocês estão vendo que é importante fazer, né, um tempero desses dois ambientes, ok? Então, o psicodrama cria um ambiente de aprendizagem de integração entre a sistematização e a autonomia no processo educativo, porque ele é um método. Então, aplicando o psicodrama, que é um método sistemático, uma proposta de trabalho, muito próximo dos jogos que vocês lidam no dia a dia, tá? Vocês vão ver que ao estudar o psicodrama, vocês vão ver que muitas vezes vocês já estão lidando com o psicodrama de uma forma não sistematizada, tá? Então, ele cria um ambiente de aprendizagem de integração entre a sistematização e a autonomia. Ou seja, é uma construção coletiva do conhecimento. As utilizações pedagógicas do psicodrama, quais são? Como método no processo de construção do conhecimento, né? O roleplay, propriamente dito, o RPG, na estruturação de papéis, na formação de identidade. Olha lá na nossa proposta pedagógica as três dimensões: prover com valores, prover o desenvolvimento da identidade de crianças, que elas estão em plena fase de desenvolvimento de sua identidade,
O sociodrama para considerar situações de conflitos em grupos. O jornal vivo, né, que nós fizemos aqui, e o teatro espontâneo, que nós fizemos aqui também, né? O jornal vivo para dar novos tratamentos às notícias veiculadas pelos meios de comunicação, e só alguns exemplos, hein, gente? Depois eu vou estar apresentando para vocês, né, um livro aí com 100 exemplos, ok? O teatro espontâneo para a percepção de conteúdo e percepção da realidade. O teatro espontâneo, gente, a gente verifica. Uma coisa você falar para o aluno quais são as consequências de um determinado ato. Outras coisas é ele vivenciar as consequências de um determinado ato, em forma de um teatro espontâneo. Então, o teatro espontâneo, ele traz para o aluno, por exemplo, nós estamos conversando sobre drogas, né? Outro dia eu estava com uma equipe do SUAS, numa cidade do interior de São Paulo, não vou falar o nome. E eles estavam lá no programa onde os adolescentes cumpriam medidas socioeducativas. Ou seja, eles foram presos, autuados, e o juiz deu que eles teriam que comparecer nesse programa para fazer um trabalho. Então eles iam por obrigação, chegavam lá e eles não se interessavam muito em participar das atividades propostas pelos educadores. Aí os educadores falaram assim: Carlos, eu chego lá, eles ficam tudo fumando maconha na entrada do prédio. Não estão nem aí pra gente, a gente passa e joga maconha na nossa cara. Eu falei assim: bom, não é bem assim. São alguns, não? São alguns. Eu falei assim: cria uma sociometria de cara, né? Entre eles para ver. Olha, se eles estão julgando fumaça de maconha na cara de vocês, é porque eles não têm medo da maconha, de fumar e nem... Então por que nós não vamos conversar sobre isso? Então eles fizeram o seguinte trabalho. A educadora chegou, entrou na sala, estavam na porta, estavam fumando maconha. Aí ela perguntou: gente, vamos ficar todo mundo de pé. Quem fumou maconha fica do lado de cá, e quem não fumou fica do lado de cá. Foi um susto para todo mundo. Primeiro, devido à sinceridade de conversar sobre o assunto e não fugir dele. Aí os meninos que estavam fumando maconha: professor, não sei o que, vai querer um e tal, não sei o que. Aí montou-se um grupo. Se não me engano foram 5 e 12 não. Aí ela pôde ver, não são todos, são alguns. Aí pediu para a turma que não fumava fazer um teatro espontâneo. O que era fumar? E a turma que fumava pediu para fazer um teatro espontâneo o que é viver sem fumar. Foi muito interessante que a turma que representou o teatro de não fumar mostrou os aspectos negativos da droga, e a turma que fumava mostrou os aspectos negativos sem a droga, né? Que é a vida, a infelicidade, a depressão, precisa da droga para animar, aquelas coisas todas. E depois abriu um debate para fazer os comentários, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: olha, nessas horas, entendeu? Não vai mexer com os meninos cumprindo medidas meninos e meninas cumprindo medidas socioeducativas, que eles estão lá por obrigação, né? Às vezes as crianças que estão indo ao CRAS, participando das oficinas, que estão lá por obrigação, por condicionalidade, muitas vezes, né, para não perder o programa Bolsa Família, assim por diante, a gente tem que ter uma estratégia criativa. E o psicodrama, então, o teatro espontâneo nos ajuda muito nesse sentido. Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês: crianças de 7 a 13 anos, que é o público de vocês, numa quadra esportiva com material esportivo e diversos problemas. Eu estou errado? Existe isso? Ou eu posso tirar a frase diversos problemas? Não, né? Vem junto, não vem? Vem um pacotinho, né? Eu não tenho numa quadra esportiva
Tem material, tá, gente? Essa quadra aí, o projeto de vocês tem material, né? Ok, bacana, né? Tem crianças, tem material, tem o educador, mas tem diversos problemas. Bom, a proposta do psicodrama, a proposta é minha, seria fazer um jogo psicodramático no início da aula, da atividade, como sendo uma preparação. Então, nunca entrar na atividade de cara. Vamos ver os problemas que estão rolando, vamos fazer uma atividade antes. Então, sempre colocar, antes da atividade propriamente dita de vocês, uma atividade de preparação. E na atividade de preparação, vocês utilizarem do psicodrama. Ou seja, utilizar o psicodrama como um aquecimento para a atividade principal de vocês. Que no caso, um jogo, uma atividade física ou uma reunião de equipe. Tá certo? Então vocês podem estar fazendo uma atividade física, uma reunião de equipe, um jogo, mas sempre fazer algo antes da atividade em si, fazer uma preparação e utilizar o psicodrama nessa preparação. Lembrem-se, crianças adoram brincar, ou seja, elas constroem a sua realidade através do ato de brincar. É como os outros professores disseram, gente, não é só brincar por brincar, nós temos que colocar o conteúdo no ato de brincar da criança. Vamos ver como é que, vamos dar o desenvolvimento disso. Então, eu tenho a atividade principal, um jogo de futebol, 2 equipes, ok? Gente, só um minutinho aí atrás, porque está gravando aqui, o ruído pode superar o microfone. Vamos supor, futebol, 2 equipes. Ok? Perfeito. Cada equipe com um time principal e um time reserva. De repente eu tenho um contingente grande lá de crianças, dá para fazer 2 times e dá ainda para colocar times reservas. Bom, eu vou iniciar a atividade como? De repente eu vou de qualquer jeito. Bom, mas aí eu não separei as crianças que estavam motivadas e desmotivadas. Por que eu não começo a minha atividade com as crianças motivadas? E as crianças motivadas estimulem os desmotivados. Uma estratégia simples e eficaz. Talvez já utilizada por muitos de vocês, e eu estou falando aqui bobagem. Tá certo? Então, o aquecimento. Fazer uma sociometria. A sociometria é isso, gente. Né? Quem prefere mamão fica do lado de cá. Quem prefere laranja fica do lado de cá. Quem tomou café hoje fica do lado de cá, quem não tomou café hoje fica do lado de cá. Teste sociométrico. Você pega uma folha, coloca o nome em 3 colunas, o nome de todo mundo e passa. E numa coluna está assim: quem você escolhe para ir ao cinema e quem você não escolhe para ir ao cinema. E depois você faz o sociograma. Eu recomendo não fazer o teste sociométrico. Tá? Porque é de muita responsabilidade fazer o teste sociométrico. Né? Então utilize a sociometria só para fazer uma pesquisa sobre o grupo coletivo. Ok? Então, fazer uma sociometria de motivação ou uma sociometria de identidade. Bom, vejamos, o que seria uma sociometria de motivação? Dividir a turma em 2 grupos. Os que estão motivados para o jogo e os que não estão. Então, vou começar o meu jogo colocando as crianças motivadas. Por quê? Com a motivação das crianças no desenvolvimento do jogo, elas podem motivar as que não estão motivadas. Então, eu não vou misturar desmotivados com motivados. Ok? Então, os educandos não estão motivados serão colocados nos times reservas e serão colocados no jogo ao longo do tempo. Então os 2 times motivados estão jogando. Aí você vai pedir o seguinte: vou fazer uma primeira substituição aqui. Quem de vocês gostaria de entrar? Aí faz uma substituição e vai colocando os desmotivados no meio dos motivados aos poucos. Bom, eu estou utilizando aí uma técnica do psicodrama, que é a sociometria, como uma forma de organizar o meu trabalho. Por isso que eu falo, o psicodrama é um método. Ele ajuda, né, a melhorar, né, as nossas atividades, né, educativas. Outro exemplo.
pessoal lá atrás está doido para ir embora, é isso mesmo, pessoal? O pessoal aqui da frente já está olhando para trás, tipo assim, o que está rolando lá, naquele canto lá, parece que está passando uma lista, né? Isso aí. Bom, vamos lá. Nós já estamos terminando, tá, gente? Outro exemplo da aplicação da sociometria de motivação seria o seguinte: olha, depois dos jogos, vocês já mediram como é que foi a satisfação dos participantes dos jogos em relação ao próprio jogo e já conversou com eles de uma forma sistemática, não de uma forma informal? Então, é muito simples. Você pega 3 carinhas, põe 3 copinhos com as carinhas. Depois de um jogo, cada participante vai escolher como é que foi a sua satisfação em relação à atividade e põe no envelope. Então, ó, eu não gostei não, vou pegar a carinha triste. Ah, vou pegar a carinha diferente. Depois o educador pega aquele envelope, faz um levantamento se quantos da turma ficaram felizes, quantos ficaram tristes, quantos ficaram diferentes. E colocam esse diagnóstico sociométrico do coletivo, sem ninguém se identificar, porque o que está em questão é um coletivo, coloca para a turma estar fazendo um ato reflexivo. Por que ficou feliz? Por que ficou triste? Por que ficou indiferente? De repente aí surgem os conflitos. Ah, porque esse menino, toda vez que eu jogo, ele me bate, eu não gosto de julgar. Aí já aproveita e já conversa de um problema. Então a gente não fica restrito somente na atividade em si, né? A gente pode, através da sociometria de motivação, estar fazendo um ato reflexivo da nossa prática. Né? Eu já falei. A sociometria de identidade. Ah, essa para criança é muito bacana, tá? E ela deve ser usada sempre, não é só um dia não, pode ser todos os dias, né? Que é a brincadeira, que bicho que você gostaria de ser? Antes de começar, vamos fazer o aquecimento. Que bicho você gostaria de ser? Elege os 2 primeiros bichos e monta 2 times dos bichos. Então põe o time do macaco para jogar contra o gato. Então não é o time. Então a criança está em processo de formação de identidade. Então de repente, o que é o time do gato? O que é o time do macaco? Ah, qual que é o time do elefante? Qual que é o time do jacaré? Ah, qual que é o time da cobra? E aí vai, o time do pombo, da águia, né? Então a criança adora de brincar. Então de repente, você vai diversificando as crianças, montando times, quebra as panelinhas, as mesmas crianças, e criam novas identidades, porque cada bicho traz uma qualidade específica. E a gente trabalha com as crianças na formação de identidade, utilizando as representações sociais dos bichos, que aí vai para além, né, da referência familiar, papai, mamãe, certo, errado, igreja, sim, não, pode, não pode. Ok? Então você tem aí a brincadeira intitulada Vamos Brincar de Ser um Bicho? Faz a seguinte pergunta para todos: que bicho você gostaria de ser? Faça um levantamento dos 2 principais bichos, nomeando os 2 times. Cada educando escolhe qual deles quer julgar. Cabe ao educador dialogar com a turma para ajustar os times em suas quantidades exatas. O diálogo em torno das representações sociais dos bichos é muito produtivo para o desenvolvimento psíquico das crianças. Tá? Bom, tem um quadro aí, eu não vou entrar nesse quadro, tá, gente? Porque aí já fica muito teórico, isso aí depois vocês podem estar trabalhando. Mas, né, o psicodrama, né, ele pode ser centrado na sociometria, né, no protagonista, na espontaneidade, né, e aí ele pode ser de cunho, foco psicoterápico e socioeducativo. No caso aí, no terceiro quadro, é o nosso socioeducativo, que pode ser o sociodrama, o axiodrama ou o sociodrama tematizado, né? Então, isso aí é só um quadro geral para mostrar as aplicações do psicodrama. E por fim, apresento esse livro para vocês, que está disponível para leitura no Google Livros do Ioso, 100 jogos para grupos. Aí existem 100 jogos prontinhos que vocês podem aplicar, né, principalmente
na fase. Esse livro é muito bacana porque ele dividiu o seguinte: o Moreno vai dizer que existe a matriz de identidade humana. A matriz de identidade humana é o seguinte: no nosso desenvolvimento infantil, no interior de uma família, né, nós temos 3 momentos da nossa personalidade: o momento do eu com eu, o momento do eu com tu e do momento do eu com nós. Esse livro está dividido da seguinte forma: 33 jogos para o eu com eu, 33 jogos para o eu com tu e 33 jogos, ou 34, se fazendo uma divisão, para o eu com nós. Então ele já vem muito bem organizadinho. É muito legal esse livro do Ioso, 100 jogos para grupos, tá? Por exemplo, coloquei aqui um exemplo só, né? Não vou ficar aqui passando todos os exemplos que tem no livro, mas uma muito comum, né? Gato e rato. Por que eu escolhi gato e rato? Bom, trabalhando com crianças de 7 a 13, o que nós encontramos no dia a dia? O gato e o rato, né? Quem atrapalha geralmente as nossas atividades? O gato e o rato, tá certo? Então existe uma brincadeirinha aí do gato e rato, né? Materiais, é muito legal que nesse livro vai indicando materiais. Não há, então vocês dão preferência para aqueles que não têm material, que facilitam a prática, né? Elege-se 2 voluntários para ser o rato e o gato. O grupo em pé forma um círculo fechado, mas não estático, onde permanecerá o rato. Do lado de fora, o gato, que tem por objetivo caçar o rato. O rato pode sair do círculo, desde que se mantenha à sua volta. O gato pode tentar entrar por baixo dos braços dos participantes, desde que esses permitam. O jogo termina quando o gato caça o rato. Inverter os papéis, gato versus ratos, e repetir o jogo. Repete-se a experiência com os outros voluntários e promove os comentários, então, de gato e rato. E aí já está trabalhando os conflitos psíquicos, sociais existentes no grupo. E assim por diante. Antes de cada aula eu preparo. Eu não entro diretamente na aula. Por quê? Porque não basta somente ter a presença do educador, não basta somente ter a presença dos materiais, não basta somente ter a presença das crianças. Por quê? Toda criança, principalmente em situação de vulnerabilidade social, elas apresentam problemas. Então nós estamos lidando com uma situação problemática e nós temos que ter uma estratégia. E aqui fica o meu convite. Olha, né, dentro da dimensão biopsicossocial, esse recheio psíquico tem algo a dizer. E eu pergunto a vocês: vocês gostariam de escutar um pouquinho o que a psicologia tem a dizer? Então fica o convite, né? Estudem um pouco de psicologia. É uma ciência aberta que não pertence aos psicólogos, graças a Deus, né? Ela pertence a quem quiser. Então, aprofundando o assunto, eu coloquei 3 links, tá? Bastam você estar com essa apresentação ligada à internet e clicar nesses links. Tem o livro do Psicodrama, o livro do Moreno, chamado Psicodrama, o livro do Ioso, chamado 100 Jogos Psicodramáticos, que estão dentro do Google Livros, disponível para leitura, que é o endereço aí do Google Livros. E vocês podem entrar no Google Acadêmico, que é uma parte do Google que acessa os periódicos de mestrados e doutorados, onde vocês põem psicodrama e esporte, né? Lá tem muitos, mas muito artigo, muito bacana, cada um artigo mais bacana. Bom, gente, tá aí o meu e-mail, tá? Quem quiser bater papo comigo sobre psicodrama, né, sobre oficinas, como montar, me passa o material, por favor, tá aí o meu e-mail, né? Para mim, eu respondo e-mail tranquilamente. Hoje é uma dimensão, também trabalho como professor virtual também, né? Outro dia eu estava com uma turma de 430 alunos no campo da psicologia, numa plataforma virtual de aprendizagem, né? Então hoje os ambientes não são só presenciais, também são virtuais. Então, para mim, e-mail, tá? É muito bacana. Se alguém precisar de um apoio,
de um contato, de uma indicação, por favor, pode estar mandando um e-mail, tá? Eu agradeço muito e agora abrimos, né, o debate aí para fazer as perguntas, tá? Muito obrigado. Eu tenho um aluno e a mãe me disse que ele é um autista de alta performance. E esse menino nos dá muito trabalho, né? Inclusive ele mesmo fala, ele disse para mim outro dia, tia, ninguém me suporta, as professoras não me suportam, ninguém me suporta. E me deu uma listagem de remédios que ele toma, né? E eu vi que realmente é uma criança, e nós estamos meio perdidos, sem saber como lidar. E a mãe disse outro dia para nós que o médico recomendou que ele não fosse contrariado. E é uma criança que realmente nos dá muito trabalho. Como é que a gente procede com essa criança, já que a mãe disse que, o médico disse que nós não podemos contrariar esse menino? E o menino é realmente terrível. O que seria contrariar? Não sei, a mãe disse que nós não podemos contrariar, ou seja, nós temos que deixar ele fazer o que ele quer, porque no dia que ele cisma que ele quer ir embora, ele fala, eu vou embora, e sai correndo. Se eu não vou atrás seguro, ele sai correndo, ele vai embora para casa. Exatamente, tem que ter todo um cuidado. A gente tem uma obrigação com vocês, é criar um ambiente de proteção para ele. Então não vai ter como não contrariá-lo, porque se ele está sob a responsabilidade de vocês, assim como a família, vai ter que colocar os devidos limites de proteção, né? E geralmente ele não aceita regras, ele arruma encrenca, depois ele cria uma história do jeito dele e consegue, quer dizer, tenta se safar daquela confusão que ele arrumou. Então a gente fica meio sem saber como trabalhar com essa criança, não prejudicando no tratamento, eu não sei. Exatamente. O que a gente costuma fazer é o seguinte, no caso dos autistas, não só no caso do autismo, mas no caso da esquizofrenia, das psicoses infantis, a característica da psicose é justamente a dificuldade de inserir-se na lei, né? A gente caracteriza o seguinte, a pessoa normal como aquela pessoa que internalizou a lei. E as pessoas que estão no campo da psicose são aquelas pessoas que têm dificuldade de internalizar a lei. Então, a melhor forma é colocar a lei para ele de uma forma democrática, mas nunca deixar de dar a referência da lei, né? Então, por exemplo, e às vezes, quando assume a lei, vai assumir de uma rigidez. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu acompanhava um adolescente psicótico que eu ia até a casa da família e a gente saía pela cidade, andava para buscar justamente referências. Aí ele falou assim, eu quero ir ao cinema. Aí nós chegamos ao cinema às 16 horas e estava entrando no cinema e de repente, na hora que a gente foi entrar no cinema, a pessoa que toma conta do cinema lá, o lanterninha, fechou a cortina. Aí ele virou para mim e falou assim, começou o cinema, vamos esperar a próxima sessão. Aí eu expliquei para ele, falei assim, não, ele só fechou a cortina que vai começar a sessão. Ele, não, vamos esperar a próxima sessão. Aí eu falei assim, ok. Tá bom, era meu trabalho, né? Eu ia ficar com ele mesmo. Aí eu falei assim, eu vou ficar com ele aqui. Por quê? Olha como é que ele está internalizando essa lei de uma forma tão rígida. Eu não tinha nem a flexibilidade, né? Eu falei assim, se ele está internando, se fechou, tem que esperar a próxima sessão, vamos esperar. Aí eu fiquei 2 horas com ele esperando a próxima sessão e o povo do cinema não estava entendendo absolutamente nada, né? O que esses dois panguá estão fazendo aqui, que não entraram lá para assistir. Então a gente chama isso, é um trabalho de acompanhamento terapêutico. E o que a gente chama de AT. O que vocês têm que fazer é fazer um trabalho de acompanhamento dessa criança e provê-lo com referência de lei, mas sem uma imposição, né? Então vocês não é contrariá-lo, mas provê-lo com referência. Agora, entrar na dele, entrar na loucura dele. Por quê? O Freud diz que todo o delírio do autista, toda a loucura dele é uma construção de realidade que precisa ser desenvolvida. Então o que vocês têm que fazer? Principalmente através do teatro, do psicodrama, tá? Entrar na dele. Vou dar um outro exemplo. Logo após o pós-guerra, nos Estados Unidos,
Estados Unidos foi para a Segunda Guerra, lutaram contra a Alemanha, e o grande personagem da época era Hitler. Então, logo após o pós-guerra, um açougueiro, tinha um açougue, ele surtou que era Hitler. A esposa dele procurou a clínica do Moreno, que era perto lá da vizinhança dela, e falou assim com o Moreno: ô Moreno, meu marido surtou, acha que é Hitler. Aí ele falou assim, olha, ela falou assim, ainda falou, você não tem condições assim de estar pagando caro, a gente pode combinar alguma coisa. Não, tranquilo, fala com ele que ele pode vir aqui, traga-o aqui, nós vamos fazer o acompanhamento dele. Atenção, não é tratamento, como o médico propõe, é um acompanhamento no desenvolvimento dele para que ele possa se promover. Aí preparou a equipe dele, falou assim, gente, Hitler vai chegar. Aí todo mundo entendeu, né, da equipe do Moreno. Então, aí o dia que Hitler chegou, o açougueiro, aí na hora que ele se adentrou, ele estava fantasiado de Hitler, com o bigodinho de Hitler, o cabelinho de Hitler, ele se vestia como Hitler. Na hora que ele adentrou, a equipe toda, Heil Hitler. E vivenciavam ele, todo dia ele ia lá, fazia uma loucura e todo mundo, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. E eles tentavam então acompanhá-lo e entrar na loucura dele. Aí já passado 2 meses, o Hitler chegou e deu a ordem lá para a equipe, era composta de médicos, o Moreno era um médico, enfermeiros, ele trabalhava com equipe mesmo, psicólogos e assim por diante. E um dia ele pediu para o enfermeiro que queria fazer o bigode. Que ele queria cortar o cabelo. Heil Hitler, sim senhor Hitler, cortar o cabelo do Hitler. Aí de repente, ao mostrar o espelho, o açougueiro falou assim, mas você não fez o bigode. Aí a turma toda, um olhou para o outro e falou assim, sim senhor Hitler, vamos fazer o bigode. Fez o bigode. Nunca mais voltou na clínica. A mulher voltou e falou assim, ele não é mais o Hitler. A psicose, a esquizofrenia, chamada indiferenciação do eu com o outro, onde você se identifica com um personagem aleatoriamente, ela faz parte do processo de desenvolvimento humano. Muitas vezes a gente está vivendo uma situação que a gente pode regredir e surtar. Então, o que o Moreno propunha é o seguinte, o que hoje na saúde mental nós propomos é menos medicamento e trabalhar mais o delírio. Entrar mais na loucura dos psicóticos, fazer o acompanhamento terapêutico, menos tratamento medicamentoso e mais acompanhamento terapêutico. Eu tinha um outro psicótico que eu acompanhava, que ele dizia o seguinte, o pai dele se vestia de Papai Noel, né, e dava os presentes no dia do Natal. Aí ele falava assim, por que meu pai é Papai Noel? Aí, para explicar para ele que se tratava de uma representação, quem é o Papai Noel, que ele não era filho de Papai Noel, não adiantava explicar isso para ele. Ele achava que era filho de Papai Noel, né? Aí um dia a gente estava, ele falou assim, eu quero andar pela cidade, e passou um senhor de barba branca, ele surtou, o que o Papai Noel está fazendo aqui? Então ele via Papai Noel para tudo quanto é lado. Então a questão é, vamos conversar sobre o Papai Noel. Aí que eu fui entender que na infância dele, o pai dele se vestia de Papai Noel e ganhava presentes. Era um momento que ele ganhava presentes, não sei o quê. Então quer dizer, ele estava fixado com uma fase de desenvolvimento dele, ele já tinha 28 anos, mas uma fase muito primitiva. Nós temos que entender o seguinte, gente, o nosso aparelho psíquico como campo de força, ele funciona da seguinte forma, inconsciente, consciente. Toda noite nós regredimos do consciente para o inconsciente. Há uma regressão tópica, todos os dias nós sonhamos.
E o sonho, o que é o sonho? É uma loucura. Agora você imagina uma criança viver sonhando acordado. Então a gente tem que entrar nos sonhos, a gente tem que, mas de uma forma dialógica, de uma forma democrática, conversar com o delírio da criança, provendo com referências simbólicas, tal como é para todos nós. Ou seja, aos pouquinhos você vai colocando realidade no delírio dele, né? Com todo respeito, eu não estou acompanhando a criança, seria imprudente da minha parte, mas de uma forma geral, né, a gente diz o seguinte: olha, excesso de medicamento atrapalha. Inclusive ele disse que a última medicação que ele estava tomando estava fazendo muito mal, ele vomitava todo dia e foi obrigado a deixar. O excesso de medicamento, não, olha, medicamento vai para o corpo, o psicológico está numa outra dimensão. Essa criança está colocando um desafio muito, o programa é muito bacana para vocês, de fazer um trabalho interdisciplinar. Peça ajuda ao CAPSI. Tem no município lá o CAPSI? Tem, mas o psicólogo acabou de pedir demissão esses dias. Né? Mas, né, a perspectiva seria essa, entendeu? Não é não contrariá-lo, né? Não, pelo contrário, vocês têm que prover com referências, têm que oferecer proteção para ele, tem que mostrar os limites, tem que mostrar o perigo, mas de uma forma democrática, dialógica, entrando na dele. Aí ele, eu quero sair, eu vou junto com você. Para onde você quer ir? Eu quero ir até em casa. O que você vai fazer em casa? O que você vai fazer em casa? Então vamos junto. Aí no meio do caminho volta. Cara, dá muito trabalho. Você vai colocar uma pessoa por conta dele? Estrito senso, sim, para dar a melhor forma de acompanhar, né? Então são casos, né, muito complicados. Existe uma psicanalista francesa, ela já é falecida, mas ela criou uma clínica de autistas que ela colocava para trabalhar com os autistas estrangeiros que não sabia a língua francesa, que ela virou e falou assim: são dois excluídos da linguagem, o autista e o estrangeiro, então um não vai entender o outro, então um não vai excluir o outro, então eles vão construir uma realidade junto. A Maud Manoni, vocês podem estar pegando referência dela na internet, né? Pode me mandar um e-mail que eu passo a referência para vocês. Então, olha que estratégia interessante. E ela virou, e muitos brasileiros, estudantes de psicologia, iam para a clínica dela na França, no interior da França, fazer estágio, porque ela gostava muito dos brasileiros, porque o brasileiro era afetivo. Então, um ia relacionar com o outro sem saber a linguagem. Não sabendo a linguagem, a pessoa não ia entender que aquela criança era autista, porque eles iam se comunicar no afeto. Então tem que começar por aí. Buscar uma comunicação primitiva com ele, uma comunicação afetiva. Tentar entrar no mundo dele, tentar ver ele, desenvolver um fator tele com ele, ou seja, vê-lo com os olhos dele, não com os seus. Porque se você for vê-lo com os seus olhos são administrativos, organizacional, você vai pensar no seu tempo, você vai pensar na produtividade, vai tudo atrapalhar, né? Realmente é uma atenção especial, né, que geralmente, infelizmente, nós não temos como estar oferecendo, mas que o caminho seria muito mais na perspectiva psíquica e menos biológica, tá? Seria essa orientação que eu passaria para você. Ok, obrigada. Eu fico pensando que é o caso do menininho do trator. Ele foi excluído porque as pessoas não entraram na loucura dele, totalmente entre aspas. Exatamente. A partir do momento que o povo aceitou que ele vai para a quadra guiando um trator, qual o problema? Entraram na loucura dele. Aí ele está aceito no grupo. Qual o problema dele fazer barulho de trator? Nossa, eu aproveitava então essa criança e fazia um jogo psicodramático, que é construindo um carro com todo o coletivo, de forma que cada um vai ser uma peça do carro, combinar com a dele e todo mundo passear com ele.
Então vai estar integrando o diferente, o anormal, junto com os normais. O banco da frente, o banco do lado, o banco de trás. Virou um jogo cooperativo. Um jogo cooperativo. Todo mundo virou um Exatamente. Põe a turma toda para ser aquele trator. Tá certo? Então o jogo cooperativo tem tudo a ver com os jogos psicodramáticos, né, gente? Mais perguntas? Legal. Obrigada, professor Carlos. Ó, gente, eu que agradeço, viu? Foi muito bom estar aqui com você essa semana. Eu vou dizer para vocês o seguinte: estar aqui com vocês, eu aprendi muito. Podem crer nisso, que eu estou saindo aqui com uma bagagem muito mais rica, né? Que foi no primeiro dia, ver as palestras, estar conversando com vocês. Foi muito bacana, tá? Meu e-mail está aí e a gente vai bater no papo. Muito obrigado.